Vamos falar de amor? Olha o tema de hoje, gente. Vamos falar de amor. Vamos falar do amor que você sente por alguém. Vamos falar do amor que você sente por você mesmo. Vamos falar de autoestima, porque também faz parte. Vamos falar do amor em família, do amor por amigos, do amor em relacionamentos. E vamos falar em desenvolver esse amor, né? Porque a gente nasce de um ato de amor, né? A gente nasce aqui nesse mundo porque um dia o nosso pai, a nossa mãe, eles tiveram um encontro e geraram o nosso ser, nosso corpo físico. Agora, o nosso corpo espiritual, ele existe também em função do amor de Deus, né? Então, antes de qualquer amor humano, qualquer amor manifestado no mundo da matéria, existe um amor espiritual. E existe para isso a nossa conexão na energia do amor. E hoje também é o dia da Iemanjá. Várias pessoas colocaram posts no Facebook falando da Mãe Divina, da Grande Mãe, a deusa do mar, né? Das águas, do sentimento, das emoções, nossa amada Iemanjá, que também é uma representação do amor, é uma energia de amor, porque a água é o símbolo da vida, a vida nesse planeta, é o símbolo dos maiores sentimentos, é a energia que torna a nossa vida possível aqui. Nós somos seres que nos alimentamos da água para que a gente possa continuar vivo. Então, sempre há uma energia de amor em nós, né? Mesmo quando naqueles momentos que a gente está sozinho, ou que está triste, ou que está meio desacorçoado com a vida, é o amor que nos nutre. E hoje eu vou pedir muito aqui para Deus, para que sejamos abençoados nesse nosso encontro aqui, no qual nós vamos falar de amor. Amor, para mim, é uma energia doce. Amor tem que ser uma expressão de gentileza, de abundância, de saber ouvir o outro, né? De saber olhar o outro com amor, com reverência, com paciência, com compaixão, né? Então, amor não é só uma palavra, amor é uma atitude, amor é uma continuidade de uma energia que vem do coração, né? Porque às vezes a gente pode falar uma palavra doce, mas dentro de nós a gente está pensando uma coisa meio que nada a ver, né? Então, vamos pensar, vamos sentir e vamos falar de amor. Eu vou querer conversar com vocês hoje no live, vou querer responder situações de amor, situações afetivas, coisas que vocês estão carregando com vocês. Então, quem está aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite esse live falando de amor e se você quiser contar um pouquinho da sua história, você pode contar também. Então, seja muito bem-vindo. Se você está aqui chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo pela primeira vez. Se você já é um telespectador, não é telespectador, né? Como é que a gente vai falar de nome de live? Se você já é alguém que me segue, que já está aí participando dos meus lives, também seja muito bem-vindo. Espero estar compartilhando com vocês o meu sentimento, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu pratico na minha vida, como terapeuta, como alguém que canaliza a mensagem dos mestres ascensionados, que é um ato de amor também, né? É um ato de conexão, porque o amor também é uma conexão, né? A gente tem que vibrar amor para que espíritos de luz entrem na nossa sintonia, para que situações boas da nossa vida também entrem na nossa sintonia. Então não é só falar de amor, é vibrar o amor. Então se você está aí chegando pela primeira vez, marque que você é de primeira vez, a cidade que você vem, como que você chegou até aí. É interessante para nós a gente olhar o live depois e descobrir de onde as pessoas vieram. Nós estamos aqui transmitindo junto, Facebook, canal do YouTube, e seja onde for que você está assistindo, primeira vez, né? Marca aí que é de primeira vez. Nós temos aqui, para as pessoas que estão chegando de primeira vez, vou falar sobre o e-book 62 perguntas sobre Ho'oponopono.
E nesse e-book a gente preparou um material muito bacana para você que está aí buscando entrar em contato com a energia do amor, porque amor também se aprende. E quando a gente está com o pote cheio, né? Quando a gente está, sei lá, chateado porque levou um fora, ou viveu num casamento, apostou a energia no casamento, num relacionamento, num namoro longo, numa relação que você ficou muito apaixonado, né? E aí aquilo não deu certo, puxa vida, aí a gente fecha as portas para o amor, ou a gente não fecha, a gente fica achando que a gente está aberto, que a gente quer um novo amor, fica aquela coisa assim, né? Mas às vezes a nossa energia, ela não está cativante. Porque para você encontrar alguém na vida, a tua energia tem que estar gostosa, tem que estar vibrando na energia do amor. Se você não tem essa vibração na energia do amor, não dá para você esperar que venha alguém para a sua vida. Não dá para você esperar que venha uma pessoa e que você consiga criar aquele clima, aquela coisa gostosa. Às vezes você cria a sedução, mas o amor que vem depois ou que vem junto e que vem trazendo toda aquela força, o amor não se cria assim, né? Amor não é sedução. Vamos separar um pouquinho as coisas. Amor é amor, sedução é sedução. Olha lá, vamos ver quem está aqui. A Wanda Pereira, no canal do YouTube, diz assim: estou sofrendo muito, meu esposo saiu de casa tem 1 mês e meio e eu já tinha depressão e piorou. Eu uso a água azul solarizada e também faço Ho'oponopono. Wanda Pereira. Wanda, primeiro assim, né? Sinto muito por você estar passando por essa situação, né? Eu entendo que essa situação da gente terminar um relacionamento é uma coisa bastante dolorosa, é bastante sofrida, né? Mas normalmente a situação de amor, de parceria, ela muito difícil que ela acabe só de um lado. Se ela acabou só de um lado é porque ela existia só de um lado, né? Então, às vezes, a gente está num relacionamento, está numa relação afetiva, da qual a gente força a barra para estar com a pessoa, né? Ou a gente quer aquela pessoa de qualquer jeito. E aí, quando a gente faz isso, a chance disso não dar certo é enorme, porque o amor também é uma coisa livre, também é uma coisa fluida e também é uma coisa que tem que acontecer. A gente não pode forçar, não tem como forçar o amor. A gente não tem como forçar alguém a gostar da gente. E quando acontece isso, né, e você deprime, depressão é uma negação de viver aquilo que você está vivendo, né? Claro que existem graus e graus de depressão, claro que existem sintomas que devem ser tratados com médico. Nada, não estou falando nada contra isso, tá, gente? Porque cada caso é um caso, cada pessoa é um verdadeiro universo a ser estudado. Então, uma das coisas que a gente aprende sendo terapeuta, trabalhando com terapia, é que a gente tem que respeitar muito a individualidade de cada um. E que cada pessoa tem a sua luz, o seu erro, a sua sombra e a forma de se tratar. Então, se você está com depressão, claro que você deve procurar ajuda. Então, existem questões químicas, questões fisiológicas, questões psicológicas, mas existe também um acerto espiritual que é muito importante você fazer com você mesma, que é assim, entender que você está passando por uma lição que de alguma forma, nesta ou em outra vida, você escolheu, você precisou. Vou sugerir para você, querida, que se você ainda não viu, que você acesse o meu e-book 62 perguntas sobre Ho'oponopono, porque eu falo muito da prática, da técnica, eu falo das questões que acontecem com as pessoas. Quando a pessoa fica bem, quando a pessoa chora, quando a pessoa dorme no meio do Ho'oponopono, quando a pessoa não consegue fazer, quando ela tem raiva, quando ela foi traída. Então tem muitas perguntas ali no e-book, das 62 perguntas, que vai te esclarecer lindamente. E muitas pessoas eu já ajudei, já tiveram curas incríveis por causa da leitura do e-book. É uma coisa forte, né? Porque começa a mexer. Então, assim, não desista do Ho'oponopono, se entregue,
se comprometa com a prática, porque quando a gente leva um fora, nem estou dizendo só do seu caso agora, porque eu também não sei se você levou um fora, se foi um acerto entre os dois, enfim, não estou aqui para julgar isso, né? Mas quando termina um relacionamento e você fica muito magoado porque terminou, porque o outro foi embora, às vezes você fica magoado com a vida, né? Que são circunstâncias do destino. Às vezes você fica magoado e com raiva de Deus, porque, puxa, Deus, porque você não me ajudou. E às vezes você fica com raiva do outro, né? Tipo, como que você me largou, ou como que você me traiu, ou como que você apronta isso comigo, já que era um combinado e eu achava que essa relação ia dar certo. Então, às vezes a gente fica com raiva, com mágoa de tudo isso. E aí é muito importante aproveitar esse buraco emocional, que é um buraco, né, uma dor muito grande, para você fazer o Ho'oponopono para você. Então, nesse primeiro momento do nosso live, vamos trabalhar a energia? Vamos trabalhar todo mundo junto? Já tem bastante gente aí, Fábio? O pessoal já está chegando? Porque senão eu começo a ensinar coisas, daí quem chegou depois não aprendeu, e aí vai, né? Então, vamos lá juntos, vamos trabalhar a energia? Vamos, povo, vamos junto? Vamos fazer a primeira vibração para aquelas pessoas que perderam, que terminaram um relacionamento e não se harmonizaram com o fim. Porque quando a gente termina um relacionamento e a gente entende, puxa, acabou nosso tempo juntos, caramba, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, não deu certo, fulano não me deu a chance de fazer do jeito certo, ou puxa, ele foi um fraco, né? Ele não terminou o casamento para ficar comigo. Acontecem mil histórias, né? Ou puxa, ele foi embora e foi mais importante para ele aquilo que ele foi fazer do que estar comigo, ou ela, né? Ele, ela, isso aí é indiferente. Então, para aquelas pessoas que não aceitaram o fim, quando não termina uma história, essa história de que um outro amor substitui um amor antigo não funciona. Né? A gente pode ficar encantado com a outra pessoa, pode achar charmoso, a pessoa está te trazendo uma série de conhecimentos e outras pessoas para sua vida. Então, assim, tem o fator, né? A fila anda, apareceu outra pessoa, tem tudo isso. Porém, quando é um amor mesmo e você está na fossa, está chateado e não aceitou o que aconteceu, a dor é grande. O que a gente não pode é deixar que essa dor permaneça conosco por um tempo indeterminado, né, gente? Tem tempo de sofrer. A gente também tem que chegar assim, meu, chega, acabou. Esse cara já não vale mais minhas lágrimas, né? Ou esse amor já não vale mais meu mau humor, a minha depressão, a minha tristeza. Em algum momento você tem que falar, oh, chega, fim. E isso é uma coisa que tem que vir de dentro de você. Porque às vezes quando termina um relacionamento, a autoestima vai pro bueiro, né? Vai pro fim do mundo, porque você não tem mais autoestima. Acabou, né? O outro, às vezes, detonou você, fez com que você se sentisse assim. Claro que aí entram as coisas psicológicas, né? Que são assim, ah, você permitiu, ah, você foi abusado, mas você também permitiu que o outro abusasse de você. Tem todas essas leituras. Mas, resumindo o fato, você não aceitou, né? Então, para todas essas pessoas que estão sofrendo por amor, vamos lá? Esfrega as mãozinhas, vamos trabalhar a cura, vamos trabalhar a limpeza da energia. Então, você esfrega e aí nós vamos pedir juntos, ó. Sente a mão formigando um pouquinho e aí você vai comigo. Respire, solte o ar. Deus, Pai, Divino Criador, limpa de mim essa dor de amor que eu estou sentindo. Limpa do meu coração todo sentimento que está preso. Limpa da minha energia toda a emoção que eu não sei dialogar. Respira fundo. E aí você faz o Ho'oponopono para você. Coloca a mão no peito.
Eu te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Diga para você, sinto muito, eu sinto muito por você estar passando pelo que você está passando. Por favor, me perdoe por essa experiência, por essa dor, por esse momento que dói tanto no meu coração. Me perdoe. Você dizendo para você, te amo. Eu te amo. Diga para você mesmo, eu te amo. Respire, solte. E aí você diz para você mesmo, obrigado, obrigado, obrigado. Agradecendo nesse momento por você se ouvir, por você se acolher, por você perceber que você é maior que a dor. E isso é um fato. Nós somos maior que a dor. A dor existe, mas nós somos maior que a dor. Mais uma do YouTube, Fábio? Vamos lá. Agora é a Maria Angélica Meira Venuto. Nesses últimos dias tá difícil. Não estou conseguindo fazer as minhas práticas do Ho'oponopono. Socorro, preciso de uma força. A Maria Angélica, acho que eu não vou cometer uma indiscrição, né, Maria Angélica? Porque a tia dela é uma pessoa muito querida para ela, que ajudou ela na educação, que foi muito amada. Essa tiazinha faleceu, é uma pessoa de idade, faleceu, né? E é difícil encarar a morte, né, gente? Eu sei que é muito difícil. Eu já perdi a minha mãe, já perdi o meu pai, que era uma pessoa que eu amava. A minha mãe numa morte anunciada, né? Ela teve câncer, então foi um longo momento de adoecimento e de não recuperação e de expectativas que foram vindo, né? Foram se dissolvendo. E o meu pai de uma forma que ele morreu de repente, né? Ele tinha uma certa condição complicada de saúde, porque ele era diabético e oscilava essas questões, foi acabando comprometendo o coração, mas ele morreu de repente. E eu sei que é bem difícil a gente perder uma pessoa que a gente ama, não é uma coisa fácil. E mesmo para as pessoas que têm uma espiritualidade, vamos dizer, avançada, vamos dizer que a pessoa é espírita, que praticou sempre, que é caridosa, que ajuda os outros, ou que é de qualquer outra religião, enfim. Às vezes a gente tem todo esse conteúdo dentro de nós, e nós somos isso, né? Mas na hora que a gente enfrenta uma separação, aquilo mexe muito com a nossa energia. Então, Maria Angélica, e para todas as pessoas que perderam alguém da família, querido, eu sei da Rosângela Viegas também. Ontem a Rosângela Viegas, ela é daqui de São Paulo, e ela foi lá no espaço, ela participou do grupo de meditação, então talvez a história é um pouco diferente, então já estava mais acostumada até com a ideia da morte, até porque a mãe dela tinha Alzheimer, né? Então essas situações de morte de alguém da família, a gente sofre mesmo que a gente tenha consciência. Então o que eu diria para você, caso você esteja numa situação parecida com a da Maria Angélica? Ok, deixa passar, sabe? A gente não pode pegar uma fase de luto, seja da morte de alguém querido, seja do fim de um relacionamento, e falar, ok, não vou sofrer. Isso é mentira, a gente sofre, faz parte. Então, o luto e o fim de um relacionamento, quando ele termina, a gente não pode deixar que aquele luto dure a vida inteira. Óbvio que não. Aí a gente tem que se tratar até com o médico, fazendo o tratamento mesmo, porque aí é uma coisa fisiológica, né? Mas o sofrimento, o momento do sofrimento, que as pessoas não aceitam,
né? Que a maioria acha que sofrer é uma coisa que não cabe no mundo, o mundo é só para ser feliz. Ah, esquece o passado, né? Foco no bem, que nem eu falo, mas existem os momentos de dor. Então a gente também tem que olhar para a nossa vida com a consciência de que existem os momentos de dor. E tem que passar por eles, não tem assim, atravessa e não vai passar. Não. Às vezes você está vivendo um luto e ele é legítimo. E ele vai ter que ter um tempo de aquela onda que vem para você, que te entristece, aquela lembrança da pessoa, aquela memória, aquele desejo que tivesse sido diferente. Isso é natural, isso é humano e olha, meu pensamento, isso é saudável. A gente tem os nossos momentos. Todo mundo tem o direito de se recolher, todo mundo tem o direito de ficar triste. O que a gente não tem e não é bom para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, para a nossa vida como um todo, é o direito de ficar muito tempo nesse estado, assim, vamos dizer, escuro. Né? Então, para você, minha linda Maria Angélica, ó, um beijo no coração, desejo tudo de bom para você e para todos aqueles que estão enfrentando alguma forma de luto. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. E que Deus te cuide com amor, que te traga muito conforto nesse momento que você está vivendo. Vamos ver quem mais aqui. Agora no Facebook. Nenorá Cássia. Boa noite, MS. Sofri muito por causa de amores mal correspondidos. Até que um dia decidi, chega, parei de investir em relacionamentos onde eu só me doava e comecei a cuidar de mim. Para minha surpresa, passado pouco tempo, encontrei meu atual marido de uma forma muito espontânea. Ele já estava reservado para mim. Acredito que o universo estava só esperando a minha mudança de comportamento para que eu encontrasse. Abraços, Nemorá, ela é de Itabira, Minas Gerais. Muito legal, Nemorá, o seu depoimento, muito legal. Desejo muito amor entre você e seu marido e que Deus cuide de vocês para que sempre vocês tenham essa convivência boa, essa troca gostosa entre vocês. E eu acho que você está muito certa, né? Que quando a gente muda de atitude profundamente, a gente deixa de mendigar por carinho e por amor e a gente começa a investir na gente mesmo, olhar para a nossa luz, olhar para a nossa beleza. Não é uma tarefa fácil, não é. Já passei por isso, tenho certeza que muita gente já passou por isso, mas a gente faz a mudança da energia. Na minha época, assim, enquanto eu não tinha marido nem namorado, eu estava lá na minha situação, né, de isolamento, a coisa não rolava como eu gostaria, a minha estratégia, né, ou a minha salvação foi me conectar com a espiritualidade. Eu me envolvi muito, mas não assim, eu vou no centro espírita toda segunda-feira. Não, era uma coisa bem profunda. Eu comecei a estudar, eu comecei a ler muitos livros que falavam de caminho espiritual, a história dos grandes mestres, né? Eu me envolvi com Sai Baba, eu me envolvi com Yogananda, eu me envolvi com a espiritualidade da Índia, que sempre foi uma coisa que eu fui apaixonada, e eu comecei a estudar isso, comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação. Então, a minha jornada, aquele amor que eu não tinha por um parceiro, por um homem, por alguém que eu fosse me envolver de verdade, eu direcionei totalmente para o espiritual. E aí eu descobri um monte de buraco que tinha em mim, né? Coisas que eu imaginava, coisas que eu tinha de idealizações, né? E aí eu me envolvi muito nesse estudo espiritual, porque o estudo espiritual, ele me trouxe a conexão. E como diz Mestra Rovena, na Fraternidade Branca, ela usa uma frase que eu acho muito linda e que ajuda muito, que ela diz assim: você não precisa ser perfeito para ser amado, mas a nossa energia, às vezes, ela precisa de ajustes. Então, às vezes, a gente tem que se ajustar à sintonia do amor. Então, você que está aí, que está buscando um amor, ajuste a sintonia.
Ajuste a sintonia para você ser uma pessoa mais amável, uma pessoa mais acessível, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que se permite ser tocado pelo amor. E eu aprendo muito dessa questão da energia com a Fraternidade Branca. Então, se você ainda não conhece os mestres da Fraternidade Branca, você pode ler os meus livros, mas você pode também fazer o meu curso online. Tem um curso da Fraternidade Branca, ele tem um valor subsidiado, pode ser parcelado e eu vou pedir para a Lu colocar o link do mini curso da Fraternidade Branca. Então agora eu vou ler para vocês, eu preparei um pouquinho dessa aula, desse nosso encontro, com alguns temas para vocês. Então eu marquei no meu Facebook, não sei se você me segue assiduamente, né? Mas eu marquei assim, pegue o seu caderninho, vamos para as notas. Então pessoal, pega o caderninho. Vamos embora com o caderninho, vamos falar um pouco mais objetivo, né? Para eu poder falar um pouquinho para vocês. Então, o primeiro ponto que eu quero tocar é assim. Eu quero que você responda aí para você. Você não precisa responder nos comentários. Até se você quiser escrever nos comentários, ótimo, seja bem-vindo. Mas guarda isso para você refletir sobre amor. A primeira pergunta é assim: qual é a sua conexão com o amor? Então, vou te ajudar. Quando você pensa em amor, é mais uma pergunta que eu estou fazendo, escreve aí. Quando você pensa em amor, o que te vem na cabeça? Qual é a coisa mais amorosa que te vem na cabeça? Pode ser até o seu gato, nada contra, porque eu adoro. Penso em amor, eu penso nos meus gatos. Eles vêm para mim, né? Na minha cabeça, eles têm um sentido afetivo amoroso, que para mim me diz. Um amor puro, um amor que não tem briga, um amor que está aí, né? Na minha vida. Está se doando para mim. Mas o que vem de amor? Talvez você se lembre da sua mãe. Talvez você se lembre da sua família, do seu avô. Talvez você se lembre de um namorado que você foi super apaixonado. Não sei, né? Aí é você se lembrando. E aí vem a pergunta sequente. Vamos ver? Esse amor que você lembrou, foi um amor feliz? A referência de amor para você é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Responde aí, como é que é o amor? O amor para você. Vamos ver como é que é o sentimento de amor. Ó, o pessoal está escrevendo. Amor de mãe, olha aqui o que o pessoal andou falando aqui. Amor de mãe. Como saber a diferença entre amor verdadeiro, carência e comodismo? Daniela, faz aí o exercício. É a Daniela perguntando, né? Vamos ver se alguém fala aqui. Acabei de pensar nas minhas gatas. A Ana Oliveira. Pois é, Ana. Eu tenho marido, tenho filha, tenho 2 filhas, tenho... Nossa, minha história. E tô eu aí, quando penso em amor, lembro dos gatos. Olha que coisa, né? Assim... Então não tem problema pensar nos bichinhos, porque eles são nossos amados mesmo, né? Os bichos são muito queridos, ó. A Cris diz assim, amor de mãe. A Tânia Campos diz amor de mãe. A Rosângela Viegas lembrou, amor de homem foi ruim. Olha as coisas que vem na cabeça. A Daniela Aguiar diz assim, meu pai. Daí a Rosânio... Peraí, que eu tô sem óculos, né? Esqueci do óculos. Vamos ver aqui. A Rosário Cordeiro diz assim, boa noite, estou viúva há 12 anos, amo os ciganos. Me sinto muito bem e você é muito iluminada, acho que preciso me ajustar. Obrigada, vou ler muito mais. Olha aqui, ó. A Renata Cardoso, acabei de pensar no meu gato. Gente, os gatos, eu já falei para vocês, né? Eu acho, tenho a minha filosofia aqui por debaixo do tapete, né? Eu acho que gato, cachorro é tudo anjo. Então os anjos, seres de luz, se aproximam dos bichos, dos gatos, e aí eles vêm para a nossa vida para a gente
ficar alisando, para a gente aprender a dar carinho, para a gente aprender a cuidar, dar comida, ter paciência. Daí você tá triste, eles vão lá deitar perto de você. Daí você tá cansado e eles fazem cocô, xixi fora do lugar, daí você tem que limpar. Daí você não pode brigar, xingar, porque eles nem lembram direito o que fizeram. E aí você desenvolve a tolerância, né? Ó esse meu pensamento, não é assim? Eu acho que é, né, gente? Mas vamos lá, vamos ver o que o pessoal tá dizendo aqui. Ó, o Rogério Santos, os únicos amores da minha vida são minha mãe, minha gatinha, minha cachorrinha e meus periquitos. Me inclua, né? Você tá sempre aqui, eu não posso ser um amor na sua vida? Uma amiga verdadeira? Não é? A gente tem que incluir as pessoas, não pode ser, o amor não pode ser excluente, né? Então, quando a gente tem essa questão de amor, a gente precisa resolver melhor isso, né, gente? Vamos resolver melhor isso? Vamos abrir um pouco a energia para que possa entrar outro tipo de amor na nossa vida? A Silvia Dias, não confio nos homens, o único amor verdadeiro da minha mãe e, claro, amor dos animais, eles são anjos. Então, ela aqui no YouTube ela está falando, então ela concorda comigo. Mas assim, né, gente, ainda que os gatos que eu amo, os bichos, minha família, né? Eu amo meu irmão. Você tem que começar a expandir o teu amor. O amor não é só aquilo que você recebe, é aquilo que você doa. Então eu, graças a Deus, posso dizer assim, eu tenho meu amor pelos mestres. Mestres da Fraternidade Branca, seres lindos. Ontem a gente fez um trabalho espiritual na minha casa, né? No grupo de meditação. E esse grupo de meditação ontem, a gente teve a visita, a presença, a mensagem, a canalização da Mestra Nada. E foi muito lindo. Depois, se você quiser ouvir, acessar, logo mais esse áudio e o texto escrito vai estar lá no meu blog. Acessa o meu blog, começa a seguir. E ela falava uma coisa linda, eu voltei muito impactada da energia dela. Ela falava assim, feche os olhos e sinta quem você é. Sinta o amor dentro de você. E esse é um exercício que a gente tem que fazer. De vez em quando medita, fecha os olhos por alguns instantes e veja como você é pleno. E para todas essas pessoas que responderam, não confio em homem, não confio no relacionamento, o amor é só da minha família, o amor é só do meu gato, né? Para todas essas pessoas que têm essa dor, amigo, amiga, Ho'oponopono, tá? Porque você precisa limpar essa memória. Enquanto essa memória está dentro de você, isso é física quântica, você vai manifestar essa dor na tua vida. Enquanto você só vê traição, de alguma forma, a matriz da sua energia, ela vai estar saindo de dentro de você e ela vai estar atraindo para que você conviva com pessoas, com situações, com ideias que vão exatamente manifestar a mesma coisa. Por isso que eu pedi para vocês, escrevam aí o que fala de amor, o que vem na tua mente. Se eu falar de novo, escreva aí no papelzinho, no seu caderninho de notas, que vale a pena você rever. Falando de amor, o que eu sinto? Sinto medo? Meu coração aperta? Eu tenho a sensação de que vou correr riscos? Se você tem essa sensação, você não vai encontrar uma pessoa. Isso é louco de dizer, mas é real. Isso é física quântica, isso é energia. É energia, nós somos energias. Não adianta eu dizer eu te amo se dentro de mim eu estou confusa, eu estou triste, eu estou chateado. Não adianta. Não adianta. Porque o amor não é uma palavra, o amor é uma sensação, é uma atitude. E não adianta ter texto bonito no Facebook e você tá infeliz, tá? Isso é mentira. Eu vejo no Facebook cada coisa, todo mundo, tá tudo lindo. Você fala, nossa, o mundo tá bom, né? Daí você vai ver as pessoas não tão bem assim, né? Vamos ver aqui. Você tá gostando do live? Vamos marcar aí, gente.
Vamos marcar, olha, tô gostando, tá lindo. Se você tá gostando, marca 10 aí. 10, tô gostando, é por aí. Tô me sentindo completo, marca aí. E se você tá gostando, você pode compartilhar o live agora. Porque eu já tive, como eu já falei para vocês, algumas pessoas que vieram me buscar, me procurar, para participar dos meus grupos, às vezes até no Facebook, para seguir o live. Essas pessoas vieram porque alguém compartilhou. Então não faz mal que está pegando o bonde andando, que tem mais um pouco ainda de palavras e de coisas que eu vou ensinar. Pode compartilhar agora. Marca a pessoa. Olha aqui. E como deve ser direcionado o Ho'oponopono para quem não confia no amor? Denise, primeira coisa, baixe o meu e-book. 62 perguntas sobre Ho'oponopono. Em função de todo esse meu conhecimento, vamos dizer, como terapeuta, como escritora, trabalho com a Fraternidade Branca, eu criei um curso que se chama Transformando Relacionamentos com Ho'oponopono. E esse curso já tem, a minha primeira turma já está em andamento. Estou muito feliz com eles porque muita resposta, muita felicidade, muita transformação. Porque eu entendi que a gente precisa fazer várias curas. Então, quando a gente faz o Ho'oponopono, a gente precisa trabalhar os focos. Qual é o seu foco? Família, amigo, relacionamento, dinheiro, amor. Então, você tem que entender o foco e entender o seu próprio comportamento. E eu ensino muito aqui nos lives, né? Que é de graça. Mas se você tem vontade de fazer o curso do Ho'oponopono comigo, eu vou lançar novamente esse ano. Não tenho a data ainda, mas eu vou lançar de novo. Então, se você quiser, você pode se inscrever nesse link. Vou pedir para Lu, que está cuidando aí do live, colocar o link para deixar o nome para quando acontecer o curso você ser avisado. É uma lista de espera e já tem bastante gente que quer fazer esse curso, que já deixou o nome e tudo mais. Mas estou avisando você que daí você fica sendo avisado logo mais, né? Agora, se você entende que posso já te dar uma dica antes, não precisa ser no curso. O curso eu vou me aprofundar muito. O curso é muito intenso, vale muito a pena. Mas posso dizer para você, comece a fazer por você para se perdoar da dor de amor, tá? Então, para você mesma, te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Quem mais aqui? A Célia Bocuse, tá no YouTube. Ela diz assim: amor é um sentimento de entrega que só senti com o nascimento da minha primeira neta, anjo em minha vida. Sim, querida, Deus te abençoe com a sua netinha, abençoe a criança com muita saúde, com muita inteligência, com um caminho cheio de luz para ela. Mas precisamos expandir isso, né? Você tem que amar a mãe da criança, o pai da criança, a família da criança, o seu marido, porque afinal de contas, se ela é sua neta, no meio do caminho tem um filho e uma filha. Então a gente tem que trabalhar a nossa energia na expansão do amor, né? A expansão do amor traz mais amor. Vamos lá, o caderninho de notas de novo, pessoal? Então, o primeiro ponto que eu queria marcar aí para vocês. Ame você mesmo. Se você quer amar alguém, é aquele depoimento da amiga lá, que quando ela viu que ela estava só indo mal, que as relações estavam péssimas, ela falou, para tudo, fecha, agora eu vou olhar para mim, e agora eu vou olhar para mim, e agora eu vou me amar mais, e agora eu vou me curar, e de repente alguém apareceu, alguém do bem apareceu na vida dela. E isso pode acontecer com todo mundo. Então, olhe para você mesmo. Cure você mesmo, invista a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro, faça cursos, sabe, invista no autoconhecimento, invista numa terapia, invista nas coisas que fazem você crescer, porque você é o seu maior amor, você é a pessoa mais importante da sua vida. Bom, segundo ponto que eu quero lembrar vocês, num relacionamento, não espere apenas receber,
nem cubra o outro de mimos sem receber nada em troca. Então aí são duas situações em um único tópico. A primeira é que você tem que se doar para a vida, você tem que se doar para o parceiro, você tem que se doar para um namorado, para uma namorada, para um amigo. Você tem que se doar. Se doar é uma coisa ótima. Você tem que se doar, inclusive, em caridade, né? Participar de grupos que façam curas, trabalhar o seu lado espiritual e se doar na espiritualidade. Se doe, porque isso é saudável. Agora, num relacionamento que você tenha o foco, tipo assim, homem e mulher, você não pode mimar demais a outra pessoa se a outra pessoa não te reconhece. Aí, no relacionamento íntimo, na troca entre um casal, você tem que fazer a sua parte, o outro tem que fazer a dele. E aí você tem o grande exercício que é aprender a se colocar e receber, né? E algumas pessoas não sabem nem se colocar e nem receber. Não é desse jeito? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui no Facebook. Eu sei que está rolando um monte de coração, mas vamos ver o que o pessoal está me dizendo, se tem alguém contando alguma história. A Jaqueline Borsato disse assim: aprendi a me amar através do Ho'oponopono. Então, lindo, né? Graças a Deus. Vamos ver quem mais? Ó, a Miriam Costa. Desculpa. Por favor, pode me inscrever no próximo curso? Não consigo me conectar. Miriam Costa, não sei como é que a gente faz aqui, se alguém manda um e-mail para você, se você... Olha, se alguém não conseguir falar comigo ou mandar e-mail na questão do curso, mande um e-mail para suporte@umcanaldeluz.com.br. Se por acaso você ficar perdido, não conseguir esse contato, pode mandar o e-mail para suporte@umcanaldeluz.com.br. E tá muito bom eu estar falando para vocês sobre isso, né? Porque existe uma coisa, às vezes as pessoas me mandam mensagem inbox, me mandam mensagem na página do Facebook, enfim, a pessoa me encontra. Então, nem sempre eu consigo responder todos, tá? São muitas mensagens. Então, se por acaso você ficar perdido, não fique assim, Maria Silvia é arrogante, ela é boba, ela não me responde. Não é nada disso, às vezes a coisa não chega, não dá tempo. Então, se você precisar de alguma dúvida técnica, é suporte@umcanaldeluz.com.br. E os outros, você tenha paciência, porque a gente vai respondendo à medida que é possível. O Fred Beckman diz, isso, falem para investir em si mesmo, cuide de si, tudo para si, etc. E depois falem em eliminar o ego. Quem estiver com dificuldade, se lasca e pronto. Fred, eu acho que você até está certo mesmo, né? Porque a gente fala em investir em si mesmo e depois fala para tomar cuidado com o ego. E é ambivalente. Você tem toda a razão. Porque a gente lê muita coisa. Eu vejo, né? Eu acompanho outras pessoas falando no Facebook, falando no Instagram. Às vezes, não vou dizer que eu assisto vídeos dos meus colegas, né? Porque eu não tenho tempo para isso. Então, não assisto muitos vídeos por aí. Mas eu sei que as pessoas falam muito de quebra do ego, de você se amar mais, né? E eu tô falando para você se doar, né? Parabéns o quê? Parabéns para ele? Então, parabéns. O Fábio está dizendo, tá? O diretor aqui que está gravando comigo está dizendo parabéns. E eu vejo isso, você tem razão. Então, é uma descoberta muito difícil e muito sutil. O que é ego e o que é eu? Isso está valendo um live inteiro falando de quebra do ego. Porque o que acontece na vida da gente também, né? O ego é uma manifestação do nosso eu. Ninguém vive sem ego. Não tem uma pessoa sem ego. Uma pessoa sem ego é uma pessoa que não caminha na vida, que não tem expressão. O ego é importante. O ego é parte fundamental da nossa personalidade. Na fraternidade branca, nos mestres ascensionados, os mestres ensinam isso. Eu sou o que eu sou. Isso não é uma demonstração de ego. Isso é um reconhecimento da sua luz.
Quando você acessa, aí estou falando mais sério, tô saindo da brincadeira para falar realmente uma coisa que eu acredito que é muito séria. Quando você sai do ego, você mergulha na profunda da consciência de que você é luz. Você é o seu eu sou. E o seu eu sou está tendo experiências no mundo material. E para você alcançar a verdadeira espiritualidade, a consciência, a atitude correta, a energia do amor maior, muitas vezes a gente tem que quebrar o ego. Quebrar a vaidade, quebrar o orgulho, passar por experiências de quebra do ego. Que são essas experiências assim, sei lá, eu investi num relacionamento e eu levei um fora. Eu investi num trabalho, numa coisa que eu acreditava que ia dar certo e aquilo me decepcionou. E aí eu passo um passinho para frente e eu começo a autoanálise, porque todas as quebras que a gente tem na vida, tudo que a gente passar na nossa vida, assim, de amor, de desamor, isso traz aprendizado. Porque depois que passa uma situação, você olha para trás e fala, nossa, puxa, não era bom para mim, né? Ou, puxa, aquela pessoa, eu podia ter sido mais amoroso, eu poderia ter sido mais paciente, eu poderia ter sido mais tranquilo em expressar o meu eu. Falar, nossa, eu namorei aquele cara, ele era como meu pai era agressivo, então eu acabei atraindo para a minha vida uma pessoa tão agressiva quanto meu pai. Então, nossa, eu tenho que mudar essa minha frequência. Então, a quebra do ego, ela vai trazendo para você o autoconhecimento. Porque através dessas quebras, as coisas que não dão certo, né, que o nosso ego diz assim, eu quero que dê certo, e aí as coisas não vão dando certo, quando vai quebrando isso, você vai fazendo as pazes com você, e é aí que entra o Ho'oponopono. Nesses momentos de muita dor, você começa a conectar o eu divino. Quebra a casca, o externo, e aí você mergulha no sentimento do amor divino, que é esse sentimento que cura. Fábio está me dizendo aqui que nós estamos quase acabando e eu queria passar mais umas coisas para você. Cuidado com o mau gênio, isso é um ponto muito importante. Para quem quer ter um namorado, um marido, uma amizade, cuidado com o seu mau gênio. Não vai soltando a franga por aí, sabe? Falo tudo que eu quero. Ah, eu tenho que mostrar tudo que eu penso. Ah, eu tô com raiva, meu trabalho hoje... Eu tive um dia horrível e você vem desmontando em cima da outra pessoa. Não faça isso. Não faça isso porque você estraga o relacionamento. Uma das coisas que mais me fizeram mal no meu primeiro casamento, assim, né? Chegava mais ou menos essa hora, meu ex-marido, ele era um cara bem inteligente, ele é engenheiro, um cara legal, assim, de cultura, né? Só que ele era péssimo na administração das emoções dele. Então ele chegava em casa, quando ele virava a chave na porta, me dava um frio no estômago. Eu falei, meu Deus. Toda vez era a mesma coisa. Quando ele chegava, ele despejava o mau humor dele, de todas as coisas que ele tinha vivido no dia dele. Não era para mim, exatamente, porque ele não tinha vivido o dia dele comigo, né? Mas tudo aquilo que não tinha dado certo, ele chegava com aquela cara horrorosa, fechada, e, né? Ou então ele chegava mal educado, reclamando. Quem que aguenta uma relação assim? Então, se você tem uma relação, você precisa cultivar a sua relação. E se as coisas não estão dando certo no seu trabalho, você não vai despencar e sujar a sua casa. Você tem que separar as coisas, né? Você é uma única pessoa, mas não é porque você está infeliz que você tem direito de trazer essa infelicidade para uma outra pessoa. Não é porque você está quebrando o seu ego lá no trabalho, dando tudo errado para você, que você vai desmontar em cima do seu parceiro ou da sua parceira. Então, há de se ter um equilíbrio, né? Então, trabalhe o seu lado emocional, trabalhe a sua energia, trabalhe o autoconhecimento.
A quebra do ego leva ao mergulho interior e ver onde você errou. E se você está com raiva, né? Observe do que você tem raiva, por que você tem raiva. Porque às vezes a gente está com muita raiva de coisas que aconteceram, de pessoas, e aí de novo entra o Ho'oponopono. Você pedindo perdão para você mesmo por estar vivendo aquilo que você está vivendo. É profundo, né, gente? É muita coisa para a gente falar. E eu vou fazer na próxima semana, né? Eu marquei os lives e eu vou de novo falar de amor com vocês. É na terça ou na quinta, Fábio, que eu vou falar de amor? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Tá, eu vou falar para vocês na quinta-feira de amor, tá? Então, vai ter mais um live sobre amor, vai ter mais um momento para a gente falar sobre amor, sobre autoestima, sobre estar juntos, né? Sobre conviver, sobre criar um relacionamento harmonioso. Porque mesmo que você venha de um lar desfeito, de relações afetivas ruins, a gente pode reescrever essa história. E o Ho'oponopono é um instrumento maravilhoso para reescrever a nossa história. Aqui no YouTube. A Aisha Arenas diz assim: MS, por favor, desde que comecei o Ho'oponopono, estou com dor de cabeça, olhos pesados, doloridos e inchados. O que eu faço? Querida, primeira coisa, leia o meu e-book 62 perguntas sobre Ho'oponopono. Leia o e-book, não para você ler, vou ler, como a gente lê um livro. Não. Quando eu escrevi esse e-book, primeiro que ele devia ser um livro mesmo, publicado em livraria, né? Porque o conteúdo dele tá muito legal. Mas por que eu escrevi? Porque eu vivenciei com um grupo durante mais de um ano, com um grupo fixo e depois com vários outros grupos, trabalhando a energia do Ho'oponopono. E aí o que eu percebi? Que as pessoas adoeciam, que as pessoas choravam, que as pessoas dormiam, que as pessoas fugiam, que as pessoas lembravam de coisas que elas tinham esquecido, que elas tinham uma série de sintomas quando elas começavam a praticar o Ho'oponopono. Porque essa limpeza das memórias que está no nosso corpo psíquico, que acontece com as nossas dores, elas vão trazendo efeitos físicos. Então as pessoas adoecem, as pessoas começam a lacrimejar, as pessoas às vezes perdem o sono, às vezes elas dormem melhor. Então é de pessoa para pessoa. Quando você está enfrentando tudo isso, continue. É a hora de você pedir: Deus, Pai, Divino Criador, limpa em mim essa memória. Limpa em mim essa dor. Então, nesse meu e-book com as 62 perguntas sobre Ho'oponopono, tem também a música do perdão, que é uma música que o meu irmão, que é músico, né, uma pessoa extremamente sensível, ele fez, e ela traz energias curativas muito, muito profundas e muito boas, que você pode acessar, você também receber essa energia de cura para você. E eu tenho certeza que você vai ficar melhor. Vamos ver mais alguém aqui. O amor é aprendido. Muito bem, quem está dizendo isso? A Juliane Galdino. Com certeza um pouco a gente aprende também, né? A Luziane Goulart diz assim: não sei se é psicológico, mas depois que comecei a fazer a meditação no Ho'oponopono, começou muitas mudanças na minha vida e energia. Gente, não é psicológico. Isso acontece de verdade, né? Então, na próxima terça-feira, o meu live vai ser sobre o poder da intenção. Então, se você quer mudar coisas na sua vida, se você está querendo arrumar um emprego, se você está querendo arrumar um amor, se você está querendo fazer alguma coisa legal, eu vou falar sobre o poder da intenção. E é uma frase que meu marido gosta muito de usar, eu vou até pedir para ele me ajudar na inspiração, que é assim: vamos jogar para o universo,
né? Vamos fazer as pazes com Deus e pedir que Deus traga para a nossa vida aquilo que é bom para a nossa vida, tá? Então, um beijo para você. Esse live vai acontecer dia 7 de fevereiro, 8h30 da noite, aqui na minha página no Facebook e no canal do YouTube. Eu desejo que você tenha um lindo final de semana, que você descanse, que você fique bem e que você seja preenchido de boas energias. Te peço perdão, eu sinto muito, eu te amo e obrigado. Obrigado por você ter estado aqui comigo. Beijo no coração, namastê.